Programa Arte de Viver. Apoio Sicom, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, a mão amiga no momento certo. E Santini Ortomolecular, terapia de reposição de oligoelementos via derme para o seu equilíbrio físico, emocional e metabólico. É muito bom estar com vocês novamente e principalmente hoje que eu estou com a minha querida amiga Eulália Bueno. É tão bom estar aqui. Nossa, nem me fala. É uma alegria porque matar a saudade de você, que a gente não tem tempo de se ver, poder estar aqui no programa, abordar um tema tão importante, é uma imensa alegria mesmo. É verdade. Então, minha querida, embora a gente vá falar, hoje é dia de finados, né? Então, a gente falar assim da morte, né? A morte que é uma coisa assim tão pesada. Por que a morte tem esse significado para as pessoas? Na realidade, Mônica, isso depende muito da cultura. Por exemplo, a cultura oriental encara a morte de uma forma totalmente diferente da gente. Se você vê um enterro, por exemplo, de um oriental, eles não usam negro de jeito algum, eles usam branco, eles se despedem à beira da sepultura com os alimentos que a pessoa que partiu mais gostava, eles cantam as músicas que aquela pessoa gosta, eles comemoram a partida para a nova vida, a libertação dessa carga chamada vida material. Então, é cultura. A cultura ocidental, na maior parte dela, ela é católica ou foi católica, né? Hoje nós temos diversas religiões, mas a base de tudo é o catolicismo. Então, com essa história das condenações eternas, inferno, purgatório, céu, raríssimos pensavam em ir, né? Quer dizer, todos queriam, mas sabiam que o peso de se chegar ao céu era muito grande. Então, a morte começou a ficar mais pesada, uma separação eterna, porque imagine um pai ir para o céu e o filho ir para o inferno. Então, essas penas eternas, essa separação eterna, foi dando uma conotação muito, muito pesada para a morte. E a gente não tem o hábito de trabalhar a vida como algo passageiro. Não. Porque nada é permanente. E também a morte é vista muito como um tabu, não é? Sim. As pessoas, em nenhum momento da vida, elas pensam em morte. Muitas têm até, vamos dizer assim, um preconceito de usar a palavra morte. Então, você sabe que recentemente nós tivemos um diagnóstico de câncer. Sim. E o médico me perguntou, qual a primeira palavra que vem à sua mente? Eu falei, medo e luta. Aí ele ficou espantado e falou, nossa, você é a primeira paciente que não diz morte. Aí eu falei, a morte não vem por conta do câncer. A morte é a única certeza de todos nós. É verdade. O senhor pode estar me dando o diagnóstico do câncer, mas não está me dando o diagnóstico da morte. Agora, se o senhor me der o diagnóstico da morte, eu vou lhe devolver o mesmo diagnóstico, porque vai acontecer com o senhor também. Então, nós sabemos que a partir do momento em que nascemos, já estamos numa contagem regressiva para a morte. Quando ela vai vir, ninguém sabe. No entanto, também ninguém se prepara. Todos nós vivemos como se fôssemos eternos. Veja a busca da juventude. Com certeza. Né? Essa busca desenfreada da juventude que leva as pessoas a quê? A não entenderem que independe da decrepitude do corpo. Você pode morrer jovem? Mas aí nós temos que fazer a diferença até entre as religiões, né? Sim. Porque, por exemplo, para o espírita, por exemplo, morte é a mesma coisa que desencarne? Não, isso é um tema muito importante. Então, vamos lá. Porque, assim, a morte é a cessação de todas as funções biológicas.
é atestada pela medicina. A desencarnação é o desprendimento do espírito da matéria. Veja, eu não disse da carne. Da matéria envolve a carne, mas não só a carne. Tudo que roda ao seu lado, no seu ambiente. Então, trabalhar o desapego. Qual é a base de todas as filosofias orientais? Desapegar. Você vê o budismo, por exemplo, a base é o desapego. E o espiritismo, a mesma coisa. Então, eu posso morrer hoje e desencarnar daqui a 30 anos. Eu posso passar esses 30 anos vivenciando a minha rotina diária, não aceitando a morte. Aí você vai me falar, mas espera aí, mas você não tem mais o corpo físico. Como é que você não tem essa noção de que não está fisicamente viva? Porque entre o espírito e o corpo biológico, nós temos o perispírito, que passa para o espírito e para o corpo, ele é um intermediário, todas as sensações. E se eu estou vivendo do apego à matéria, ele vai ficar mais denso, mais materializado, tão pesado quanto o meu corpo físico. E aí eu não tenho a dimensão de que biologicamente eu já não existo mais. Mas aí a pessoa fica sem saber que morreu. Ela que desencarnou. Não sabe. Muitas vezes nas reuniões mediúnicas, quando um espírito amadurece o suficiente para saber que desencarnou, nós chamamos esse processo de remorrer. Por quê? Porque aí sim ele vai passar o processo que teria que ter passado quando o corpo físico dele pereceu, que é o esvaziamento dessas energias materiais e a diferença, sentir a diferença do peso específico do corpo biológico para o corpo perispiritual. Vamos falar mais disso no nosso próximo bloco. Ouça agora uma dica do Dr. Rubens Moscatelli, presidente do Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista. Rubens, como contratar um síndico profissional? Olha, Mônica, é uma questão muito importante, viu? Para você contratar alguém, principalmente síndico profissional, há necessidade de se tomar algumas cautelas, né? Primeiro, sair um pouquinho daquela ideia de que, na medida em que eu contrato ou escolho alguém para ser síndico, eu já não estou mais fazendo parte do problema, só quero saber de soluções. Muito pelo contrário, o condômino, quanto mais ele se envolver com a problemática do prédio, no sentido de procurar soluções e somar com aqueles que estão ali dirigindo os trabalhos, vai ser melhor para ele, porque ele vai conseguir, por exemplo, abater uma despesa, reduzir um gasto mal pensado, enfim. A participação do condômino é que vai fazer com que a gestão seja melhor. O síndico profissional, por sua vez, ele tem que ter experiência, ele tem que ter nome limpo, ele tem que ter competência, ele tem que ter capacidade. Então, às vezes, você só consegue avaliar isso após o momento que você, vamos colocar assim, contratou. Por que eu falo contratou entre aspas? Porque, na verdade, você vai ter que elegê-lo na Assembleia. Uma pessoa escolhida pelo conjunto de condôminos. E para que eu tenha uma melhor eficácia, melhor condição de verificar esse síndico, eu tenho que ter um conselho consultivo e fiscal atuante, e também o condômino tem que fiscalizar todo mundo que está aí. Sim. Porque é um conjunto. Se você deixar a coisa acontecer sem muita fiscalização, sem muita cobrança, cobrança é bem feita, não adianta acusação sem prova, né? Mas é uma cobrança indo nos pontos específicos, né? Se você fizer isso, você reduz muita quantidade de incompetência. Nem vamos falar de outras coisas, mas a incompetência ela gera muito prejuízo. Claro, com certeza. Então os condôminos eles têm que entender que eles têm muita responsabilidade nessa escolha, olhando esses critérios que a gente mencionou. Muito obrigada. Até a próxima semana. Até a próxima, Mônica. Vamos para um rápido intervalo. Não saia daí.
O Smart Center oferece salas executivas que podem ser utilizadas por hora, dia ou mês, além de auditórios para treinamentos, cursos e seminários, salas de reuniões e o exclusivo programa Link, em que o cliente pode divulgar o endereço e telefone do Smart Center para receber encomendas, correspondências e recados. Uma opção inteligente que tem como diferencial aliar comodidade e baixos custos. Smart Center, o seu escritório virtual definitivo.